Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você sempre. Eu espero de todo o meu coração te encontrar muito bem, vencendo, progredindo, forte, corajoso, corajosa, com ânimo, olhando para frente, cheia de esperança, porque crê no Todo-Poderoso. Ele é o Senhor. E Ele é poderoso para fazer. Ah, como é bom saber disso. Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja íntegro. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Você tem que ficar com isso. Nada é mais forte nem mais poderoso. Nada é mais do que Deus. Nada. Mais são os que estão conosco. O que está com a gente é mais forte. Entendeu? E assim, ameaças podem rondar a nossa vida. Mas nós confiamos no Senhor. Que nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar em juízo tu a condenarás. Nós cremos. O Senhor deixou bem claro, eu não vou te deixar. Queridos, não te deixarei, nem te desampararei. Ele não deixa e Ele não desampara. E o meu povo não será envergonhado, nem decepcionado, nem confundido. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que age em todas as áreas. Não tem essa ou aquela, não tem aquele problema ou aquele inimigo que... Não. Seja lá o que for, Ele transforma. Eu estou andando com Deus há tanto tempo e eu nunca vi, como Davi falou, um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi. Eu nunca vi um crente, eu estou falando um crente de verdade, né? Aquele que realmente anda com Deus, teme a Deus, busca a Deus em primeiro lugar. Porque a palavra é muito clara. Busque o Senhor em primeiro lugar e as coisas vão ser acrescentadas, né? O Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem. Ele protege os seus, como eu tenho lido. Ele não tira os olhos do justo. Ele o pega e coloca em tronos, lá com reis. Estabelece e exalta. Ele faz. Está escrito. Olha, esses dias eu li, é uma escritura que conforta tanto, dá uma segurança. Ele não tira os seus olhos do justo. Ponto. Mas com reis estão eles sobre o trono, sim. Ele os estabelece para sempre e eles são exaltados. Observa atentamente os justos, coloca-os em tronos com reis e exalta-os para sempre. Quer dizer, quando Deus levanta o justo, ele não vai viver de altos e baixos. Ele levanta
E ele só cresce. É para sempre. E não importa onde ele está. Não importa o tamanho do problema, onde ele nasceu, o que ele teve, não teve. Isso nada, sabe? Como que ele começou, nada disso importa. Deus é aquele que faz na vida daquele que crê. Ele faz. Eu tenho certeza que o Senhor quer que isso fique bem firmado. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Isso significa que não tem muralha impenetrável que não possa ruir. Não tem inimigo grande demais, poderoso demais. Não tem situação irreversível para Deus. Ele é um Deus tão presente, tão real, invisível, mas real. Ele cura hoje, ele transforma, ele faz com que todas as previsões caiam por terra. Ele é especialista em contrariar previsões. Ele é especialista em pegar o pequeno e erguer. Ele não suporta a injustiça. Então, assim, ele prometeu, tudo pode falhar. E o problema pode ser assim, tão difícil, que você pode olhar e dizer, meu Deus, mas isso aqui, como é que isso vai mudar? Como é que isso vai acontecer? Quem já não se encontrou numa situação de dizer assim, peraí, assim, como? Né? E a gente, às vezes, né? Ai, fica lá, né? Ai, será que vem de cá, de cá? Será que vai acontecer assim ou assado? E o Senhor, olha, são múltiplas as formas dele trabalhar. E quando o assunto é sobrenatural, é se manifestar na vida do seu povo, não tem regras. Você vai ver, não tem regras. Você vai ver como é que o Senhor, a gente vai lendo os evangelhos, teve cego que ele só orou, teve cego que ele botou barro. Então, assim, não tem. Apenas creia. Né? Apenas creia, porque tudo é possível que crê. E você não precisa ficar aí, ai, será que vai acontecer assim? Ah, porque talvez assim, daquele... acontece de uma maneira que a gente nem imaginou, nem pensou. Às vezes chega, assim, de um lado, de uma forma que você não chegou lá. Porque ele tem a maneira certa. E eu sempre falo, se o Senhor tiver que passar algo por 1000 pessoas para chegar nas suas mãos, ele faz. Não tem essa de que não tem como isso. Ele faz. Quando ele dá uma ordem, acabou. Terminou, é agora, vai acontecer assim. Eu tenho falado muito sobre aquela passagem em que os egípcios entregaram toda a sua riqueza nas mãos de Israel. Assim, Israel despojou o Egito, mas de que maneira? Os egípcios entregando, eles entregaram. Porque lá, no capítulo 15 de Gênesis, você vai encontrar, após o Abraão oferecer os sacrifícios e afugentar aquelas aves de rapina, o Senhor falando tudo que ia acontecer. E que o Senhor ia tratar com um inimigo, e que o Senhor
ia fazer com que favorecessem. E você vê a palavra, ela não vai voltar vazia. Mesmo o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. E tantos anos depois, mais de 400 anos, estava lá o Senhor tratando com os egípcios e assim despojando os egípcios, aquele pagamento atrasado, né? Israel trabalhou como escravo e agora o Senhor fez com que, o Senhor falou, eu vou fazer com que os egípcios sejam favoráveis, favoreçam vocês. É um negócio, sim, inexplicável. Porque o Egito estava arrasado. Então, assim, e o que acontece, né, com as pessoas quando elas estão vivendo uma situação atrás da outra difícil? Fica com raiva, fica com ódio. E você vê, mesmo tudo aquilo ali acontecendo, uma praga, outra praga, um monte de situações, o Senhor vem porque a palavra dele não volta vazia. Porque ele vela pela sua palavra para cumprir. Porque ele transforma um espinheiro em pinheiro, maldição em bênção. Ele pega aquilo que vem para nos fazer mal e transforma em bem. Ele, quando dá uma ordem, você vai favorecer esse aqui, vai ter que favorecer. Quando José chegou na prisão, a Bíblia diz, o Senhor fez com que o carcereiro fosse bondoso com ele. Isso me impressiona, porque ele foi preso, ele já era um estrangeiro, escravo, e agora foi jogado naquela prisão com acusação de abuso sexual. E de quem? Da mulher do capitão da guarda do faraó. E ele foi colocado aonde? Na prisão do rei. Quer dizer, para onde o rei mandava os seus prisioneiros. Então, ele já imagina. É só você... Olha, se coloca na situação. Como é que você veria essa pessoa? Ó, estrangeiro, escravo, e ainda um sujeito ingrato foi abusar da mulher do seu senhor que tinha confiado tanto nas mãos dele. Esse cara não merece consideração. Esse cara, ó, vou tratar ele acima daquele jeito. Não. Porque aquilo era uma injustiça. E a Bíblia diz, o tempo todo você vê lá, e o Senhor estava com José. E o Senhor estava com José. Você não pode esquecer disso. Quando o Senhor é com uma pessoa, ponto final. As coisas vão fluir. Ele vai guardar, ele vai livrar, ele vai mudar. Ele vai favorecer, ele vai dar ordens para que favoreçam. Então, o carcereiro favoreceu, porque Deus deu a ordem. Acabou. Assim, não tem explicação. Simplesmente assim, ele foi bondoso com José, mesmo sendo escravo, presidiário, estrangeiro, escravo. Foi preso agora com acusação de abuso da mulher, abusou da mulher do seu senhor. E assim, tinha tudo naturalmente, de forma natural, tinha tudo para dar errado. Mas Deus não deixou. Você entendeu? Sabe quando uma coisa assim, naturalmente, assim, ela vai dar tudo errado. Tem tudo para dar errado. Não tem como ser diferente.
E o Senhor derramou do favor dele e deu uma ordem. Assim foi com Daniel. O Senhor fez com que aquele homem que era responsável pela comida favorecesse. E nós vamos ver o favor de Deus em toda a palavra. Em toda a palavra. Porque é o favor de Deus que muda tudo. E você precisa entender isso. O favor do Senhor fez com que aqueles egípcios que estavam gemendo com aquelas pragas entregassem tudo para Israel. Simplesmente. A Bíblia diz, o Senhor fez com que os egípcios favorecessem Israel. Deus deu uma ordem. Então, você tem que confiar em Deus, no Deus Todo-Poderoso, no Deus que pega o pequeno e põe lá, no Deus que favorece, que usa pessoas que você jamais imaginou que, assim, jamais, impossível, que poderiam te favorecer. E de onde você nunca imaginou, vem o favor. Aquela pessoa, assim, que tem já fama de não fazer nada, de ser a pior pessoa, de repente, ela simplesmente te favorece sem explicação. Por quê? Porque os céus dominam. Porque o Deus Todo-Poderoso está no trono e Ele nunca perdeu o controle. E Ele não tira os olhos do seu justo. E Ele levanta, Ele estabelece e Ele exalta para sempre. Quer dizer, a vida do justo é sempre para frente, é progredindo, é subindo, é prosperando. Eu amo quando eu leio aqui, em 1 Reis 11, 26, até Jeroboão. Olha só como está escrito. Olha, isso é muito interessante. Até Jeroboão. Quer dizer, ó, até esse aí que não... Sem chance nenhuma. Filho de Nebate, efraimita, de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva. E tá esse detalhe para mostrar que ele não tinha realmente muita. Não tinha, talvez, eu estou falando muita, mas assim, chance nenhuma. Porque era o filho da viúva. As viúvas eram necessitadas. Ele era uma pessoa simples, um trabalhador braçal. Até Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. Quando Salomão se perdeu, Deus deixou de ser a prioridade dele, ele começou a ter problemas que antes ele não tinha. Porque ele foi atraindo para a vida dele. Porque quem levantou e sustentou em tudo sempre foi Deus. E agora Deus tinha deixado de ser a prioridade dele. Aqui nós vemos esse rapaz aqui, o Jeroboão, ele cuidava das obras, ele era capaz do que ele fazia, mas ele era um trabalhador braçal, alguém que estava à frente das obras. O trabalho dele era digno, mas assim, muito distante da realeza. Mas muito distante. Ele era uma espécie de mestre de obras. Quer dizer, estava muito longe da realeza. E até ele, a Bíblia diz,
que se levantou contra Salomão. E está dessa maneira até Jeroboão, porque Deus pegou esse Jeroboão, que a Bíblia diz, até Jeroboão, olha, vocês não vão acreditar, até o Jeroboão, aquele está assim, muito longe da realeza. Aquele que não tem chance nenhuma, o filho da viúva. Até esse. Pois esse sujeito, Deus levantou, colocou ele como rei das 10 tribos e falou uma coisa que para mim é tão forte. Jeroboão, se você me obedecer, se você for fiel, andar nos mesmos caminhos que Davi, eu vou estabelecer uma casa firme para você, como estabeleci para Davi. Olha, eu vou fazer na sua vida como eu fiz na vida do Davi. Eu vou fazer na sua vida como eu fiz na vida do Davi. Gente, isso é muito forte. Muito forte. E o que eu lamento, mas isso fica para um outro programa, dar mais detalhes sobre isso, que ele não teve, o que é lamentável. Você vê que Jeroboão não teve caráter para sustentar aquela promoção, aquela honra, aquela bênção, aquela glória. Ele não teve caráter. Mas Deus pegou. Até Jeroboão. Deus pegou e colocou ele num lugar que eu acredito que muita gente olhou muitas vezes e ficou assim de queixo caído pensando, gente, como? Até Jeroboão. Como? Jeroboão. Ah, não. Jeroboão, o rei das 10 tribos. Então Deus faz. As pessoas podem não ter o caráter para suportar o peso da bênção, se afogar nas bênçãos, transformá-las em Deus. Elas podem fazer muitas bobagens, porque o ser humano, infelizmente, se perde fácil, né? Ao invés de ter as coisas, permite que as coisas tomem conta da vida, né? As coisas é que tem a pessoa, né? Troca o abençoador, o todo-poderoso, aquele que levanta, aquele que estabelece, aquele que sustenta e que exalta para sempre, aí troca por alguma coisinha. Uma bobagem, né? Esquece que de onde veio aquilo, pode vir tanto mais, né? Igual o Senhor falou para Davi, quando ele pecou. Davi, se você quisesse mais, eu teria te dado mais. Quer dizer, o problema não é esse, isso é bobagem. Isso é bobagem. Tudo que eu espero de você, o que eu esperei de você, foi essa fidelidade, a obediência. Então é isso que o Senhor quer. Ele quer relacionamento comigo e com você. Ele quer que Ele esteja no centro da nossa vida, a prioridade da nossa vida. Porque, assim, no mais, se eu tenho o Senhor como Deus supremo, soberano, todo-poderoso da minha vida, e eu só tenho olhos para Ele, o resto não é nada para Deus. Ele faz até com que os egípcios que escravizaram e que estavam lá gemendo com aquelas pragas, o Egito arrasado, simplesmente entregue todo o seu tesouro. E Israel despojou sem ter que tomar nada, foi entregue. Deus vem e faz entregar para você, só isso. Vai lá e entrega para Ele, dá para Ele. Não faz sentido, parece uma loucura, mas o Senhor faz. Porque quando Deus dá uma ordem, quando Ele opera, ninguém pode impedir. Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele não mudou. Sim,
Você pode estar vivendo a situação mais difícil e impossível. E parecer tão distante. E assim, não tem como. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele está dizendo, apenas creia. Porque você vai se surpreender com o que eu vou fazer. Apenas creia. Eu vou fazer na sua vida aquilo que hoje, aos seus olhos e talvez aos olhos de tantos, é totalmente impossível. Está fora, assim. Está totalmente fora. Ninguém nem consegue imaginar. Mas é o que Ele faz. Além do que nós pedimos, pensamos, imaginamos. Tem coisa que Ele faz na nossa vida que a gente nunca nem imaginou. E Deus é um Deus que exagera. Deus é um Deus que surpreende. Ele é um Deus que vira cativeiros, que reverte. Ele fez isso com Jó. Era impossível. Quem olhava para Jó já tinha terminado. Mas o Senhor não só virou o cativeiro dele, mas como deu a ele uma restituição em dobro. Porque Ele pega aquela vergonha e dá dupla honra. E o segundo tempo é sempre melhor. Porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Então, olha aqui, Ele não tira os seus olhos do justo, mas com reis estão eles sobre o trono, e sim, 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 Ele os estabelece para sempre. E eles são exaltados para sempre, até Jeroboão. Não importa. O Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele faz. E Ele está dizendo, eu faço por você na sua vida. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Meu Deus querido, eu oro por esta vida tão amada. Que ela esteja nesse momento se levantando e só olhando para o Senhor, elevando o nível de confiança dela, encorajada, animada. Senhor, que ela tenha sido despertada a crer totalmente na sua palavra. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e está dizendo, nada é impossível para mim. E eu vou fazer por você. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo. Eu tomo posse de vitórias, Senhor, de mudanças, de definições, de respostas, do sobrenatural. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo o dom da riqueza, da prosperidade. Abençoa cada um dos nossos semeadores e levanta mais. Onde esse programa estiver chegando, eu peço que vidas estejam se encorajando e se levantando e olhando para o Senhor e esperando por algo fora do comum. Obrigada, meu Pai. Muito obrigada. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, onde eu fico, onde eu vou estar às 19h30. Hoje, nosso projeto Casa Firme, você sabe, oração, oração, oração. E como Deus se manifesta. Então, assim, foco, vamos clamar, estamos nesta fé. Domingo, sexto jejum dos meus projetos de conquistas para 2021, batismo, vamos de glória em glória. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.